Como homens, somos incapazes de ver o mundo como Deus o vê. Nós não temos como olhar a realidade de forma absoluta, objetiva, cabal e completa. Podemos sim dizer que algumas interpretações da verdade são verdade, mas no fim das contas tudo é uma aproximação. É por isso que nós lemos livros, é por isso que nós assistimos palestras, é por isso que nós buscamos conselhos. Porque nunca é suficiente olhar para o mundo com 2 olhos ou 2 ouvidos. Nós precisamos de mais. A nossa incapacidade é pelos olhos dos outros que nós interpretamos o mundo que nos rodeia. Porque é através de outras pessoas observando o mundo que nós conseguimos olhar mais acurado para a realidade. Isto é verdade sobre as coisas, e isto é verdade sobre nós. Nós nos entendemos muito pouco, nós nos enxergamos muito pouco, e nós precisamos dos olhos dos outros se nós queremos entender quem somos. Ninguém é o intérprete absoluto de si, e a nossa identidade passa por aquilo que outras pessoas percebem do que emanamos de nós. A música Fantasma, da banda Simonami, fala justamente sobre identidade, memória e morte. Foi você que me viu cantar sozinho. A música canta uma história, e canta a história de um irmão mais jovem, falando àquele que é mais velho. Traça uma imagem e monta todo o cenário daquilo que o irmão mais velho viu no irmão mais novo. Foi o irmão mais velho que viu o mais novo cantar sozinho. Foi o mais velho que viu o mais novo dançar pelado no meio da sala. Foi o mais velho que vigiou o mais novo enquanto ele roubava a bolsinha da avó. O mais velho viu quando o mais novo tomou o chocolate de um colega de sala ou roubou quinó na vendinha. O mais velho viu. O mais novo? Provavelmente não. Essas memórias típicas da infância geralmente se perdem, se tornam algo nebuloso e nós somos incapazes de nos lembrar dessas coisas. É exatamente isso que Jean, o autor da música, diz ser a origem da canção. Eu digo que é um presente pelo tempo, do tempo, porque conforme a gente vai crescendo, a gente vai apagando algumas memórias ruins que nos machucam, mas a gente também acaba apagando as memórias boas. Essas memórias perdidas dizem respeito a quem o irmão mais jovem era, mas fala sobre o próprio relacionamento do mais jovem com o mais velho, porque o mais velho foi companheiro, agarrando a folha da palmeira e rodando como um Tarzan. Foi o mais velho que puxou o papelão que o mais jovem fazia de carrinho em brincadeiras tipicamente infantis, e que nós muitas vezes não nos recordamos. Mas qual é a grande questão da música? Não lembrarmos dessas coisas é altamente normal. Termos pessoas mais velhas à nossa volta, como o irmão mais velho que lembra disso e que nos informam acerca de nossa história, é relativamente comum. O problema é quando essas memórias se perdem. Não se perdem pelo simples esquecimento, mas se perdem pela morte. O álbum Então Morramos tem um nome muito peculiar. É uma conclusão. Morramos. É quase um convite. E como é de se esperar, a maioria das músicas passam pelo tema da morte. Soledad, cantado em espanhol, fala sobre solidão, fala sobre abandono e a voltar a medos antigos. Janela parece descrever uma tentativa de suicídio, onde alguém mira a janela para o salto, com medo que aperta o sangue e faz com que os cortes não vazem mais. Coisas da escolinha tenta nos lembrar que a morte não é tão ruim assim, e que na perda de alguém amado, devemos interpretar a morte de uma forma melhor. Ampulheta diz que foi lido na mão do amado que toda estrela morre e todo corpo volta ao chão que nos engole. Fala de uma solidão onde, lembrando da pessoa com quem se casou, a pessoa não está mais lá. O amado então vê a morte dançar, e onde o outro estava, ele era só alma, porque virou a ampulheta. Pedido ao Pássaro encerra com o tema da primeira e fala novamente de estar sozinho. As músicas de Então Morramos seguem o tema do álbum. Não existe nenhuma música chamada Então Morramos, mas quase todas as músicas falam diretamente sobre morte. A quinta música chama Fantasma, e com esse título, em um álbum chamado Então Morramos, não é de se espantar que o assunto também seja morte. Até aqui a música fala daquilo que os outros lembram de nós e como nós definimos quem nós somos através da imagem que outros têm de nós. Mas é aí que chega o refrão e as 2 perguntas que são difíceis de responder. Com quem estão minhas memórias? O personagem da canção não sabe onde suas memórias estão. Normalmente, as nossas memórias estão na nossa cabeça. Normalmente, nós lembramos das coisas. No caso dela, não. Essas memórias dela não estão com ela justamente porque são memórias que ela não tem como recordar. Ela era muito jovem e ela lembra de quem ela era através de memórias de outras pessoas. Sua memória é então a memória de outras pessoas sobre ela. A sua memória de si é a memória que o irmão mais velho contava. Mas ela parece ter perdido as memórias. Não as memórias que ela tem, mas as memórias que o irmão mais velho tem. Por que isso foi perdido? E a segunda pergunta é difícil. Em que caixa guardaram minha história?
Será essa uma mera referência a colocar caixas no sótão com coisas típicas da juventude, da primeira infância? Ou a minha história não é simplesmente as memórias em si, mas o próprio irmão mais velho como aquele que traz as recordações? Ter sido guardado numa caixa pode fazer referência ao ato de ser sepultado. A caixa que guarda as histórias é o caixão que leva o irmão mais velho. É por isso que o resto da canção nos toca tão profundamente. O jovem pede por devolução. Percebemos que ele não perdeu apenas alguém amado, mas ele perdeu a si. Com a morte do irmão mais velho, não foi só o irmão mais velho que morreu. Parte do personagem morre junto do irmão mais velho, porque quem ele era também estava na memória daquele que faleceu. Ao perder o irmão, perde-se a memória, e perde-se parte da existência, perde-se parte da identidade. C.S. Lewis, em Os Quatro Amores, já citado no Mundo Cópia sobre amizade de Toy Story, dizia que existe algo de nós que só se manifesta em contato com certas pessoas específicas. Existe muito de nós que existe por causa daquilo que os outros veem, interpretam e lembram em nós. Claro que existimos na realidade, mas muito da nossa realidade só existe na memória de outras pessoas, que quando perdidas, levam algo de nós. Me devolva não é só um grito para que a terra nos ofereça novamente aqueles que foram depositados nela, mas a demonstração clara de que quem é enterrado com cada um de nós não é apenas o falecido, mas nós mesmos. Me devolva pode significar tanto devolva pra mim, quanto devolva a mim, porque cada morte é um roubo que leva aquilo que o outro tinha da gente. É por isso que quando morre um cônjuge ou um amigo, você não perde apenas a pessoa amada, mas você perde aquilo que a pessoa amada tinha de você. É por isso que John Donne, o poeta jacobita inglês, diz que quando os sinos tocam no funeral de alguém, os sinos não tocam por aquele que morreu, mas tocam por nós, que sempre morremos um pouco em cada funeral. Ele diz que nenhum homem é uma ilha inteira de si mesmo, de que todo homem é um pedaço do continente, uma parte do todo. Se um torrão é lavado pelo mar, a Europa inteira é menor. E mais à frente ele continua dizendo que a morte de qualquer homem me diminui, porque eu estou envolvido na humanidade, e portanto, nunca busque saber por quem o sino toca. Ele toca por ti. Para o poeta, o dobrar dos sinos, que marca o início dos velórios e a morte de alguém, nunca deveria atiçar a curiosidade sobre quem morreu de fato, porque os sinos estão tocando por cada um de nós que morremos, ao perder aquilo que os outros têm para contribuir à nossa própria compreensão de identidade e de significado. Perder o amado é perder quem somos, porque nós só somos em conexão. O desespero do personagem é que se alguém perguntar sobre quem ele sequer vai saber de onde veio, porque ele não é suficiente para entender quem ele é. No 12º episódio de Serial Experiments Lain, ouvimos que humanos só podem realmente existir na memória de outros humanos. O personagem diz: muitas versões de mim existiram. Não é porque existiam muitas de mim lá fora. Eu só estava dentro de muitas pessoas. Claro que isso gera um árduo desafio, porque a imagem que as pessoas têm de nós nem sempre corresponde a quem nós somos. Nós não podemos viver, também atribulados, achando que a realidade objetiva da nossa existência depende daquilo que as pessoas esperam, interpretam ou projetam em nós. Mas não podemos ignorar que, como seres humanos sociais, nós necessitamos de conexão. E que quando perdemos os outros, perdemos aquilo que eles e só eles tinham de nós. Johann Hari, autor do livro best-seller Chasing the Scream, fala sobre os seus anos estudando vício e entendendo que o oposto de vício não é sobriedade, que o oposto de vício é conexão. É por isso que em outra obra, Lost Connections, ele diz que um dos maiores pilares da felicidade é esse senso de pertencimento. Pertencimento a uma comunidade, pertencimento a um grupo, pertencimento a um ambiente onde nós podemos nos ver pelos olhos dos outros, pelos olhos daqueles que nos amam, e sermos convencidos de uma imagem que apenas os corações amorosos podem nos dar. Foi você que me viu cantar sozinho.